Olá pessoal, então vamos ver aí alguns exemplos na prática com relação aos formulários, certo? Bom, para isso, a primeira coisa, eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo aqui como salvar dentro da pasta lá do nosso site, formulário.html, certo? Bom, vamos lá, criar o doctype. Essa tag HTML. Essa tag head. Aqui a nossa tag meta. Formulário HTML, certo? Bom, o body ok? Nós vamos fazer o seguinte: para a estrutura do nosso formulário, nós vamos criar para cada label e input, nós vamos colocar dentro de uma div. Por que a gente faz isso? Como a gente viu naquela aula, acho que foi na aula anterior, né? Que nós estávamos trabalhando na questão da organização de conteúdos, as divs elas criam blocos de elementos. Então, quando eu coloco isso numa div, fica mais fácil depois para a gente organizar isso e até a renderização também fica mais organizado, né? Depois para a gente aplicar estilos. Então, é bem interessante a gente fazer isso. Vou só colocar aqui um parágrafo. Por favor, insira seus dados. Certo? E vamos então aqui criar o nosso formulário. Lembra lá do action e qual que é o método do protocolo HTTP. Nesse caso aqui, o action, né, como a gente ainda não vai processar esse formulário, a gente poderia até deixar em branco. Mas apenas para mostrar para vocês que quando a gente clica lá no botão Submit, esses dados são direcionados para uma outra página, eu vou colocar aqui o index.html, tá? Isso significa que quando a gente terminar o nosso formulário e a gente clicar lá em enviar, né, no botão Submit, o que vai acontecer? Esses dados vão ser enviados, não vai acontecer nada com esses dados, porque aqui é uma página HTML, mas você vai ser direcionado para a página index.html, tá? Então aqui vamos criar a nossa primeira div, nosso primeiro bloco, certo? E aqui então eu vou criar o meu primeiro input. Primeiro eu vou criar um label para ele. Eu vou criar aqui um input para o nome da pessoa. No label eu coloco o atributo for, ou seja, para qual input que esse label está sendo criado. Então, o for, o atributo for, o valor que eu coloco no atributo for, indica para qual input que esse label está sendo criado. Eu vou colocar aqui nome, certo? Então, significa que quando eu for criar aqui o meu input, eu vou criar um input type text. Isso significa que
o meu ID, o ID desse input tem que ser nome, porque eu coloquei aqui que o label, esse label é para o input com o ID nome. Então aqui no ID eu coloco o nome, tá? Esse for daqui, né, o valor dele tem que ser o valor do ID do input que eu vou criar, tá? E o nome desse input eu vou colocar aqui nome usuário. Certo? Vamos salvar. Vamos ver como é que tá ficando isso. Ah, beleza. Só para adiantar aqui. Vamos criar um agora para o e-mail. Então aqui no for eu vou colocar e-mail. O label vai ser e-mail. Vai ser um input text também, tá? O ID aqui vai ser e-mail. E aqui eu vou colocar e-mail usuário. Tá, agora nós vamos criar um input do tipo radio, que é aquele input que permite que eu escolha uma das opções, né, que estão ali disponíveis. Então aqui a gente vai pedir para o usuário colocar o sexo. Tá, então primeiro eu vou criar aqui um para o sexo masculino. Aqui na verdade é masculino. O input type aqui não vai ser o text, vai ser input radio. O nome, o ID na verdade, sexo masculino. E o name aqui vai ser sexo usuário. Vamos salvar. Beleza. Agora vamos criar um outro para o sexo feminino. Crio aqui um outro label. No for sexo feminino. E aqui input type radio, ID sexo feminino. Como eu quero aqui a informação do sexo do usuário, o name dele também vai ser sexo usuário. Certo? Ok? Só tá faltando uma coisa aqui. O value, ou seja, quando a pessoa clicar aqui e selecionar masculino ou feminino, o que é que vai ser enviado lá para o servidor? É o value, né? O valor que está dentro do value. Então aqui eu tenho que colocar qual que é o value. Nesse caso, se a pessoa selecionar o masculino, vai a letra M. E se a pessoa selecionar aqui o feminino, a letra F. Em termos visuais, não vai alterar nada. Porém, no processamento do formulário, do jeito que estava, não tinha valor nenhum, certo? Então, o value é um atributo obrigatório aí quando a gente está trabalhando com o radio. Bom, vamos criar aqui mais um outro. Só que esse atributo que a gente vai criar,
esse atributo na verdade é um select, não é um input. Então ele cria lá uma lista, né, um drop-down list, e aonde você abre lá a cortininha e você seleciona qual item que você quer. Então vamos aqui pedir as informações, por exemplo, do tipo do cartão. Tipo cartão. Aqui não é nenhum input. Vou apagar esse aqui. Aqui é um select. Então eu vou criar aqui um select. Barra select. Dentro aqui do select, eu vou colocar as opções que vão estar disponíveis para o usuário. Essas opções, elas são definidas pela tag option. Então eu vou criando aqui vários options, né, de acordo com a minha necessidade. Aqui no select eu também tenho que colocar qual que é o nome. Tipo cartão usuário. E qual que é o ID, que é o mesmo lá do label, o mesmo que o atributo for do label, tipo cartão, certo? E aqui no option, eu vou colocar aqui master, vou criar mais uma opção, Visa, ou outros, certo? Salvei, vamos ver como é que tá ficando. Opa, master. Certo, olha lá. O que está faltando aqui para a gente ainda? Da mesma forma que lá no radio, eu tenho que colocar o value. Ou seja, quando a pessoa clicar aqui em master, o que vai ser enviado lá para o servidor? Tá? Opa, aqui tem um errinho aqui, ó. Option. Aí, agora sim. Então, o que vai ser enviado para o servidor? Do jeito que está, não vai ser enviado nada, porque não tem nenhum valor. Eu tenho que colocar aqui no option qual que é o value. Master. Aqui, por exemplo, poderia ir um código. Em vez de master, por exemplo, poderia colocar um código, sei lá, 01 quando for master. Por exemplo, poderia ser o código do banco, né, que tem os códigos do banco já por padrão. Então, no value, por exemplo, se eu tivesse pedido para selecionar o banco, eu ia colocar aqui Caixa Econômica. Qual que é o código, né? Todo banco tem um código lá que identifica ele. Qual que é o código da Caixa Econômica? Eu poderia colocar aqui no value, em vez de mandar a Caixa Econômica, certo? Então, aqui no value vai realmente o valor, que nem sempre é o que aparece para o usuário, tá? No usuário, a gente vai colocar uma descrição amigável. E o valor, na prática, nem sempre vai ser essa mesma descrição. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quando eu selecionar master, vai ser enviado para o servidor, para o tipo de cartão do usuário, o 01, ou 02 para Visa, ou 03 para outros, tá? Beleza. Aqui, visivelmente, não está acontecendo nada, a gente não vê nada, mas se a gente... Lembra que eu mostrei para vocês lá o inspetor de elementos? É só pressionar F12, tá? E se a gente vir aqui, ó, no nosso select, a gente vai ver, ó, o que ele gerou aqui pra gente, ó. Ó, option master, value 01, visa 02. A mesma coisa aqui no radio, ó. Vamos abrir aqui. Ó, tá vendo? Value M, value F. É bem interessante, tá, pessoal? Utilizar o inspetor de elementos. E, por fim, vamos criar um test area, que é aquele que
que permite a gente criar uma caixa de texto, né? É semelhante ao input text, né? O input type text, só que cria uma caixa de texto maior, né? Indicado para quando você precisa pegar aí uma informação de texto do usuário que é maior e que fica inconveniente você utilizar o input type text, tá? Então aqui é mensagem, for mensagem. Não é um input, né? É um text area que é definido pela tag text area, certo? O name deste text area vai ser mensagem usuário e o ID mensagem. Bom, e aqui a gente vai definir as linhas, tá? Eu vou colocar aqui 10. As linhas que na verdade determinam a largura, né, da minha caixa de texto, e as colunas que vão definir a altura. Vou colocar aqui 100. Certo? Esse mensagem aqui ficou estranho, né, nesse local, porque aqui a gente está dentro de uma div. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse text area aqui num parágrafo. Deixa eu ficar melhor. Não. Tá. Vamos voltar do jeito que estava mesmo na div. E vamos fazer o seguinte. Vamos criar um parágrafo específico para o text area. Aí eu acho que vai ficar melhor. Dá um espaço aqui só para ficar tentado. Aí agora sim, agora ficou bem melhor. Aqui ficou mensagem em cima e a caixa aqui embaixo. Aqui eu já poderia colocar algum valor, tipo insira aqui sua mensagem. Certo? Poderia colocar algum texto ali já, tá? Bom, finalmente vamos criar o nosso botão, né, que vai ficar responsável de enviar esses dados. Aqui eu vou colocar só um parágrafo. Opa. E aqui eu vou criar um input type text. Opa, text não, submit name enviar. Certo? Se eu clicar aqui, voltou lá para o meu index.html. Por quê? Porque aqui no action, ó, eu coloquei index.html, .html, por isso que veio para cá. Tá? Então, como eu disse para vocês, se a gente estivesse trabalhando com uma linguagem de programação web, a gente ia colocar aqui um endereço que ia para algum script, seja em PHP, ou uma página, um código Python ou Java, enfim, que ia processar esses dados e executar algum procedimento, seja armazenar no banco de dados, disparar um e-mail
para o usuário, enfim, N possibilidades. Se fosse uma tela de login, validar se esses dados estão certos ou não e redirecionar o usuário para uma determinada página, enfim, né, e executar aí algum procedimento. Bom, aí tá aí para vocês o exemplo aí de alguns elementos input, e um select e um testiário. Eu tinha comentado com vocês sobre os elementos, né, input do HTML5 e os atributos. Só para exemplificar, vocês viram aqui que eu cliquei em enviar, mesmo estando tudo em branco, ele enviou. Se eu marcar, por exemplo, aqui o nome, o input text, como required, ele não recebe nada aqui. Olha o que acontece. Se eu tentar enviar, ele não deixa, ele me obriga a preencher esse campo. Tá? Então, esse atributo required que foi introduzido pelo HTML5 é bem interessante da gente ver. Por exemplo, aqui com relação ao e-mail, em vez de eu colocar o texto, eu poderia colocar input type e-mail. Vamos atualizar aqui para ver como que fica. Visualmente não teve diferença nenhuma. Porém, se eu clicasse aqui em enviar, ele ia pedir para mim colocar o nome. E aqui no e-mail eu vou colocar só esse aqui, ó, phr.resende. Enviar. Olha lá o que ele faz. Ó, inclua um arroba no endereço de e-mail, phr.resende. Né, o que ele falou ali? Está com um arroba faltando. Ou seja, quando eu coloco esse input como e-mail, automaticamente ele já faz para mim uma validação para ver se o valor que o usuário inseriu ali no campo e-mail, se é um valor válido de e-mail, ou seja, tinha que ter um arroba, tinha que ter um .com, tá? Então, esses atributos, gente, da HTML5 adiantam muito, porque não vai dar tempo da gente ver aqui no curso. Eu até confesso que eu não sei se isso está na programação das outras disciplinas, não sei. Mas para fazer esse tipo de validação aqui que vocês viram, a gente teria que usar JavaScript, né, antigamente. Então, isso daqui é um recurso que agiliza muito o trabalho do desenvolvedor, né, na construção de páginas web. Então, eu incentivo vocês a mais uma vez dar uma olhada lá no site da W3 Schools. Olha lá os atributos os atributos dos elementos input da HTML5, né, testem. E como eu disse também, caso vocês estivessem no navegador e que o navegador não suportasse, né, não desse suporte para HTML5 e você tivesse colocado aqui como type e-mail, o que ia acontecer? Automaticamente ele ia interpretar como um input type text, que é como a gente havia colocado anteriormente, tá? Então, quando você coloca esses novos elementos input e o navegador não dá suporte para HTML5, ele vai entender como um input type text, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado aí vocês. Até mais, um abraço.